Ainda... Vila, gostaria de saber qual a sua avaliação sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU. Foi lamentável, né? Lamentável, é um conjunto de mentiras. Lembra o clássico do George Orwell, 1984, né? Só falta o Ministério da Verdade. Lá ele diz, liberdade é escravidão, guerra é paz, é a mesma coisa. Todo mundo sabe, e os entrevistados já demonstraram isso, a própria reportagem, que são dados internacionais ou nacionais muito conhecidos no campo da ciência. Fotografia de satélites, então não é possível imputar a tragédia da Amazônia ao Pantanal aos índios e aos caboclos. Isso é risível, e em outras circunstâncias seria risível, agora é trágico. Trágico porque esse senhor, esse Bolsonaro, representa o Brasil, porque ele é o presidente da República Federativa do Brasil. Ele que politizou toda a questão da pandemia, por exemplo, né? Ele dizia, vocês se recordam, isso faz parte desse tipo de liderança. Ele dizia, a direita toma cloroquina, a esquerda tubaína. Vocês lembram que tem vídeos, né? Ele receitou e o Conselho Federal de Medicina ficou calado. Eu não entendo o Conselho Federal de Medicina ficar calado com o presidente receitando. Um negócio assim intolerável. Ele dizer que acusar a imprensa, se não fosse a imprensa alertar a população brasileira e prefeitos e governadores terem atitudes corajosas, ao invés de 140 mil óbitos, nós poderíamos ter 300, 400 mil. A atitude dele, no caso da pandemia, foi de uma irresponsabilidade total. E dizer que a ajuda foi de $1.000, como a ajuda fosse... O que é isso? É mentira. Quer dizer, um conjunto de inverdades dita por um presidente da República. Foi o pior pronunciamento na história de um presidente na Assembleia Geral da ONU, um presidente brasileiro. Essa tradição começou em 1982, quando João Batista Figueiredo lá discursou durante o período, era a questão da dívida externa, era o foco da questão. Mas se você for pegar, e eu tive cuidado de ler o discurso, além de ouvi-lo, ponto por ponto, é inacreditável o número de mentiras e as acusações. O caso da imprensa falar que ela criou pânico, o que é isso? Isso é uma absoluta inverdade. Acusar as ONGs têm um papel histórico de defesa da Amazônia de algumas décadas, que é fundamental, e tem a presença internacional. Quer dizer, então, o que está acontecendo no Pantanal, na Amazônia Legal, então tudo que foi, disse por fim, de cristofobia, eu não sei, é um delírio tremens, é um caso de internação imediato, né? Porque do que ele está falando de cristofobia? Ele está se referindo a quem? E disse que é um país, o Brasil é um país cristão. O Brasil não é nem cristão, nem anticristão. Porque me diga o seguinte, e os judeus? Onde ficam? E os que professam a religião islâmica? E os espíritos? E os budistas? E os ateus? É inacreditável. Isso não está na Constituição, que ele sequer leu, porque é um homem que tem 500 palavras no vocabulário citando. Foi uma vergonha, foi uma vergonha. Agora, o Brasil vai receber retaliação internacional, sim, porque o que acontece? O mundo inteiro sabe que ele está mentindo. Nós temos na presidência um Pinóquio, o Pinóquio presidencial, que atende também pelo nome de Jair Bolsonaro. Vou pegar